Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. Segundo o Censo Populacional de 2017, Moçambique tem 30 milhões de habitantes. Deste número, mais de 50% da população é jovem, ou seja, em cada 3 pessoas, 2 têm menos de 25 anos de idade. Há muita população em idade ativa no país e este é um dos fatores para que a taxa de desemprego seja uma das mais altas do mundo. E a situação pode agravar-se, pois até 2050 a população jovem no país vai duplicar, segundo a previsão da ONU. Jovens com deficiência sentem a dor do desemprego 2 vezes na pele, pois mesmo tendo certificados de cursos técnico-profissionais que os habilite a trabalhar nas suas áreas de formação, estes não são selecionados por muitas empresas. E como consequência, a vida torna-se difícil. Muitas vezes, para ter o que comer, dependem da boa vontade de seus parentes, mas isso não é tudo. Estes clamam por mais inclusão de pessoas com deficiência nas políticas de apoio a iniciativas juvenis. Saber ler e escrever são um dos requisitos para iniciar uma formação que habilita a ter emprego. Osvaldo, jovem com deficiência auditiva, tem uma formação técnico-profissional. Entretanto, sempre que submete seu CV para uma vaga, este nunca é chamado a uma entrevista. A barreira na comunicação iniciou há bastante tempo. Com 10 anos de idade, meu pai matriculou-me em uma escola, isso na província de Manica. A escola não ensinava língua de sinais. Todos eram ouvintes e isso dificultava a comunicação. Eu não entendia nada. Um amigo meu que ajudava-me e assim fui estudando até terminar o ensino primário. Depois disso, meu pai criou condições para que eu viajasse para a Beira. E foi uma outra barreira, visto que lá não tinha nenhum parente para me receber. Mas mesmo assim, embarquei na aventura. Estudei até 12ª classe. E quem custeava todas as despesas era o meu pai. Ainda neste período, eu estudava de manhã e de noite ia à escola para ajudar a pagar as contas. E mais uma vez enfrentei barreiras por conta da língua de sinais. À semelhança de Osvaldo, Carla também estudou, mas ainda assim, sempre que pede uma oportunidade de emprego, não tem resposta satisfatória. Meu pai morava na África do Sul e fiquei por cá, vivia com a minha avó. Sempre gostei de estudar e consegui terminar o ensino primário, depois fui ao ensino secundário e comecei a frequentar a 8ª classe. Meu pai perdeu a vida e meu tio passou a cuidar de mim por 2 anos. Reprovei a 9ª classe e neste período surgiu a gravidez. Já sou mãe, mas tenho um grande desejo de continuar a ir à escola, mas cuidar de crianças e estudar é difícil e isto é uma barreira para terminar a escola e ter um bom emprego. Meu marido também enfrenta várias barreiras para conseguir um emprego. As nossas fontes insistem no fato de a barreira na comunicação ser um dos grandes obstáculos para que as pessoas com deficiência auditiva tenham uma formação que os habilite a ser contratados. Quando estudava na escola local, a língua de sinais não era o forte
e isso dificultava bastante o meu aprendizado. Ainda que eu participasse de formação, mas a comunicação não era fácil. Mesmo após ter terminado de estudar, não entendia nada e tive de recomeçar para poder aprender melhor. Tive de contar ao meu pai que, apesar de ter formação, eu tinha dificuldade na escrita e na compreensão, porque a maioria dos professores não tem capacidade em língua de sinais. Eu acho que as associações de pessoas com deficiência devem fazer mais por nós. Por exemplo, oferecer formações ou garantirem o acesso livre a qualquer instituição e formação profissional. Cursos como culinária, cuidadoras de crianças seriam bastante úteis para nós. Com a formação em confeitaria, por exemplo, eu trabalharia em casa porque eu tenho filhos e não tenho com quem deixar, porque minha mãe também precisa de trabalhar. Enquanto existir vida, Osvaldo acredita que sua formação em eletricidade um dia vai ser sua principal fonte de renda. Eu já terminei a minha formação em eletricidade e tenho vontade de trabalhar. Espero um dia poder colaborar para a EDM e eles com certeza vão sair a ganhar. Eu estou em dúvida se retorno para a Beira ou permaneço em Maputo. Quem sabe, lá com a ajuda da minha família, posso conseguir um emprego na EDM. E não só. Com o trabalho, eu poderei ajudar a minha família porque já sou adulto e sinto que devo fazer algo pela minha família. Tenho esperança de conseguir um emprego. A esperança não acaba. Meu irmão conseguiu um emprego. Talvez eu também consiga um. Agora tenho optado em vender alguns produtos para ter dinheiro. Estes são apenas alguns exemplos de muitas pessoas com deficiência que enfrentam dificuldades para sua inserção no mercado de trabalho. Atualmente, o Governo, através da Secretaria do Estado para a Juventude e Emprego, tem estado a apoiar jovens a ter autoemprego para reduzir as taxas de desemprego no país. Com este retrato dos desafios que as pessoas com deficiência enfrentam para ter acesso ao emprego, vamos a uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Olá, bem-vindo, bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. No bloco passado, trouxemos o retrato de jovens com deficiência auditiva que se debatem com a falta de emprego. Neste bloco, vamos continuar a falar da juventude. Exatamente, até porque há outros problemas que afetam os jovens. Ter casa própria é também um grande obstáculo na vida de pessoas com deficiência, porque para alcançar tal feito é preciso ter dinheiro. Com o elevado custo de vida, poupar para investir na construção de uma casa condigna tem se tornado cada dia que passa uma tarefa difícil. A nossa fonte acredita que a redução do material de construção é a solução. Acompanhe a peça e saiba mais sobre os desafios que os jovens com deficiência enfrentam para ter casa própria. Ezequiel Manjate é um jovem com deficiência físico-motora. À semelhança de muitos jovens moçambicanos, enfrentam vários dilemas do dia a dia. Quanto ao emprego, esse é um bicho de sete cabeças, porque
Nós crescemos e somos ensinados que temos que ir à escola porque isso vai nos garantir emprego. Estudamos, fizemos faculdade. Não estou a dizer que eu fiz a faculdade, né? Estou a falar daquilo que eu acompanho, né? Então, depois você, com a tua faculdade, com a tua escola, o acesso ao emprego não tem sido fácil. Maior parte O jovem estudante disse que o problema de acessibilidade no país está longe de terminar porque não há vontade política. Eu não estou a ser mal com eles, mas as casas de banho, que nós, como pessoas com deficiência, cadeirantes especificamente, deveríamos usar, estávamos trancados. A casa de banho, você tinha que depender da ajuda aqui do meu amigo ali, que está por detrás das câmeras. Estas barreiras para chegar aos destinos que se pretende faz com que muitas pessoas com deficiência desistam de estudar e se formar e, como consequência, ter um emprego sem formação torna-se uma tarefa difícil. Eu não tenho emprego, não porque nunca submeti currículos, já submeti currículos e às vezes chamam, chega lá, dizem que não, é você, Ezequiel, sim. Não, a tua entrevista não é hoje, falhamos, não é porque falharam, é porque, virou dada. Não é possível. Então, quando sai, depois alguém te diz, meu irmão, fica em casa, não se mansa. Mansar o quê? Ser deficiente, pessoa com deficiência, não significa que você está doente. Apesar de altivo e sorridente, Ezequiel esconde uma grande dor por ter submetido os seus currículos para o emprego, ter sido chamado à entrevista e, quando se perceberam da sua condição, disseram que este não era elegível. Mas as respostas que eu tinha não têm sido boas. É uma resposta com meio termo. E tem sido, apesar de ser uma necessidade, agora tornou-se um sonho ter minha própria casa. Mas não é fácil, porque não trabalho, eu vivo de biscatos. Como todo jovem, sonha em ter casa própria. Disse já ter tentado, algumas vezes, adquirir um espaço, mas o preço alto o retraiu. Eu sei que o dinheiro não se adquire através só de trabalhar, acordar, ir para o serviço, mas também através de negócios, entre outras coisas que acontecem. Eu sou empreendedor, tenho meu laptop, minha impressora, faço cópia, não é nada industrial. Aquilo, às vezes, você quando economiza... Mesmo não tendo casa própria, Ezequiel disse que se os preços de material de construção baixassem, com certeza muitos jovens teriam suas residências. Os preços não estão fáceis, porque mesmo quem está a trabalhar, está a reclamar. Já imagina eu, que depende de um meticado em 50 centavos por dia. Então, os preços, na verdade, estão onde estão e estão, gostaria que existissem políticas que minimamente, pode não ser muito,
minimamente a favorecessem as pessoas com deficiência. Não é só de problemas que é feita a vida de jovens. Há muitos exemplos bons e gostávamos de partilhar com o caríssimo telespectador. Vamos conhecer a história de Rodolfo. Apaixonado pela música, enfrentou muitos desafios para chegar onde está, porque no início de carreira, sua família não o apoiava. Acompanhe. Rodolfo Domingos, jovem com deficiência visual da cidade de Tete, é músico e atualmente estudante do 4º ano de licenciatura em Estudos Culturais no Instituto Superior de Arte e Cultura, na cidade da Matola. A equipa de reportagem da TV Surdo visitou o jovem músico para partilhar com o país e o mundo a sua história de vida. O bichinho da música nasce quando, na altura de cassetes, né? Meu pai tinha um gravador que entrava 4 pilhas, né? E ele tinha cassetes. Antes, eu sou da província de Tete, e vocês sabem que Tete faz fronteira com Zimbábue, então o que mais escutava na altura era a música de Zimbábue e um pouco da África do Sul. Ele, naquele momento de lazer dele com os amigos, escutava a música e eu, quando a música não tocava, eu ficava a copiar as músicas e assim fui ganhando gosto pela música. Seu pai não via de bom grado a vontade que o seu filho tinha pela música. Muito menos queria que ele abraçasse a carreira musical. O pai não gostava que eu cantasse, porque ele achava que quando uma pessoa canta pode virar marginal, pode... E entre outras coisas, né? Ou pode até se desviar do mundo normal. Além de ser cantor, também sou percussionista. E eu tocava na dançanhal, tocava em outras cerimônias. Não, e meu pai, sempre que eu via aquilo aí, ficava aborrecido comigo e me levava para casa. Então, na tentativa dele me tirar daquilo, fui me meter na escola. E achando que se eu estivesse na escola, tudo ia acabar. Afinal de contas, ia aumentar esse bicho da música. Foi durante a estadia de Rodolfo na cidade da Beira, quando frequentava o Instituto dos Deficientes Visuais para aprender o braille, e que o seu pai se confirmou com o sonho de seu filho. E meu pai não sabia que eu ia para a Casa de Cultura para ensaiar. Só que depois de eu ter gravado minha primeira música, e eu fui lhe mostrar, ele disse, ok, já que você não quer ouvir mesmo, tá bom, fica. E hoje ele pergunta, já tens quantas músicas gravadas? Vi teu vídeo no sítio X, porque às vezes eu posto vídeos no Facebook e entre outras coisas. Mas ele já está conformado, né? Ele já conforma-se com a realidade que nada muda quando alguém gosta de uma arte, né? E que a arte faz-nos ser faz-nos ser o homem que a gente é, né? E é isso. Qual é o tipo de música que Rodolfo canta? Mulungu, mulungu iwe, mulungu, mulungu baba, mulungu, mulungu iwe, mulungu nisa, mulungu nepanundiri kubonera. Kali kundinesa chiri chense chomwe ndikuchita wanthu ali kunditewera mbuyo ndandidza nsomba ikulu anditengera ndateyadiwa ndamanga phwanya anditengera mulungu iwe para só chegar, né? Canto um pouco de tudo, canto amor, canto aquilo que a sociedade passa, né? E geralmente canto aquilo que acontece muito mais comigo, né? Nas paixões vividas, nas paixões sofridas.
Em 2020, quando iniciou a Covid-19, Rodolfo e seu colega de carreira gravaram músicas e disponibilizaram ao público, mas para o espanto do jovem músico, a recepção não foi agradável. E na área de música, Moçambique, temos um maior déficit. O nosso maior déficit é não ter editora. No tempo da Covid-19 2020, eu e o meu colega, infelizmente não está aqui, chama-se Daga, e o nome de casa Daniel. Gravamos uma EP de 5 músicas e a mesma EP estava a ser comercializada a 50 meticais. Acredito que dos 50 das mil e alguma coisa cópias, só conseguimos vender umas 50, acredita? E que ainda estamos longe de fazer dinheiro com a música. E ainda a nossa indústria na área musical está muito baixa. Isso porque não temos editora. E para editar independente é muito complicado. Rodolfo Domingo tem um sonho de gravar músicas com o conceituado músico moçambicano Isão Menezes. Curiosamente, diretor do instituto em que o jovem frequenta o curso de estudos culturais. Ungapata munjira nyimbakala mali kumbukira iwe ungapala katuku denkenyenza dengu yako minina ntima wangu monera dewara nifuna kutowera iwe basi anangu wasirira afuna kukutenga alibeshilungamo nifika kumui kwako nibweresa malua nifuna ndikulole ndikutenge nyungwe wangu Mosalinda balibesiga nambu wakuposa iwe popazona udadekaya Mosalinda balibesiga nambu wakuposa. O desporto é vida, saúde, alegria. E é o que esse apontamento de reportagem nos mostra. Apesar de terem parado a atividade quase 2 anos, os jovens atletas estão bastante motivados. O desporto adaptado é uma nova forma de atividade competitiva que está sendo introduzida em Moçambique. Entretanto, a sua introdução foi cheia de obstáculos por conta da Covid-19. Acho que a Covid-19 afetou quase tudo. Principalmente o desporto adaptado, ficamos praticamente 2 anos sem treinarmos tudo mais. Bom, fazendo exercícios em casa. Quando estou em casa, saio, dou caminhadas aqui na rua. E às vezes chego até no campo de na fria, aí na minha zona tem um campo aí que dá para fazer exercício. E eu volto para casa. Aqui, capital, os tênis da Mas nem por isso os atletas deixaram de praticar, mesmo estando em casa. Sim. Eu tenho orientadores aqui, eu tenho um outro orientador lá de casa. Alguém que às vezes vem me ajudar com os exercícios. E sim. Acho que sim. Foi fácil. Foi. Porque muitas das vezes eu treinava em casa mesmo. Treinava em casa e fazia exercícios em casa e só saía na rua para caminhar e voltava a casa. Para mim, né, uma alegria bastante, porque já o corpo em si já precisava de voltar às atividades. Uma alegria muito bastante. Apesar, né, de poucas pessoas aderirem, ou por falta de conhecimento, ou outras pessoas por terem desistido. O treinador conta que incentivava os seus atletas para se exercitarem em casa com os recursos que tinham disponíveis. No princípio temos que saber que para treinar
é preciso seguir os princípios metodológicos. Então, por isso, tiveram orientações para poder ficar em casa e a praticar atividades físicas. Foi muito difícil, por causa da localização dos atletas, onde vivem, para chegar no ponto, no campo de treino. Foi muito difícil, mas deu para fazer tudo. Um dos grandes objetivos desta modalidade é descentralizar para outras províncias do país. Nós queremos progredir com o desporto para outras províncias, no sentido que não haja uma inclusão social para a prática do desporto. Muito obrigado. Não é valorizado. Porque, em si, por mim, acho que não é valorizado. Primeiro, como é um desporto em si que está a surgir, poucas pessoas conhecem e poucas pessoas apoiam. E algumas pessoas ainda olham com um certo estigma o desporto do sim. Vamos a mais uma aula de línguas de sinais de Moçambique. Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender palavras relacionadas ao dia a dia de jovens. Empreendedorismo, emprego formal, formação profissional. Vamos repetir? Empreendedorismo, emprego formal, formação profissional. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueça de continuar a praticar aí em casa. Está tudo dito nesta edição. Nós voltamos daqui a 7 dias. Fique bem!